Olá! À medida que o outono avança, né, trazendo as folhas secas, aquele vento mais frio, é quase automático a gente pensar na passagem do tempo, no ciclo da vida, da morte. Sim, é uma sensação bem característica dessa época. Exato. E é um sentimento antigo. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco nas raízes de como o Ocidente lida com isso, explorando uma tradição europeia ancestral, assim, cheia de mistério, o Samhain celta. Um tema fascinante, sem dúvida. E o ponto central da nossa conversa vai ser entender como essa celebração pagã acabou se entrelaçando com o cristianismo, dando origem aos dias que a gente conhece hoje como Todos os Santos e Finados. Para essa análise, nós estamos nos baseando em ideias e informações de um estudo sobre o Samhain e essa conversão cristã ligada aos mortos. Um estudo bem interessante sobre essa transição. O nosso objetivo aqui é desvendar essa metamorfose, sabe? Cultural, religiosa. Queremos entender como um festival pagão, que era ligado à colheita, a espíritos, até um certo medo do sobrenatural. Sim, tinha essa dualidade. Como ele foi não só substituído, mas absorvido, transformado pela fé cristã. É quase uma viagem pela história das ideias, né? Das crenças. E da própria forma como encaramos a morte. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. O que era exatamente o Samhain? A palavra, pelo que sei, vem do irlandês arcaico, significa algo como fim do verão, é isso? Exatamente. Fim do verão, era celebrado ali na virada de outubro para novembro, marcava o fim da colheita e o início do que os celtas chamavam de metade escura do ano, o inverno chegando. Era um momento de divisão do ano, então? Uma transição forte? Fundamental. E a crença principal nesse período era que o véu, a barreira entre o nosso mundo e o mundo dos mortos, ficava muito fino. Quase permeável. Permeável. Como assim? Que tipo de interação isso permitia? Bom, acreditava-se que não só os espíritos dos ancestrais podiam retornar para visitar os vivos, mas também outros seres do Cid. O Cid? O que seria isso? O outro mundo celta, um reino de fadas, deuses, heróis, enfim, entidades sobrenaturais. Então, o clima era duplo, sabe? Duplo? Por um lado, um respeito enorme, uma vontade de honrar os antepassados que voltavam. Por outro, um medo real do desconhecido, desses outros seres, do perigo que essa proximidade toda representava. Puxa, então não era só festa. Tinha um lado meio tenso. Muito tenso. Historiadores como Barry Cunliffe falam numa fronteira permeável. Outra, Miranda Green, menciona uma espécie de suspensão das leis humanas nesse período. Era um tempo fora do tempo comum. E como as pessoas lidavam com isso? Com essa proximidade que era sagrada e perigosa ao mesmo tempo? Que tipo de rituais eles faziam? Vários rituais marcavam o Samhain. Os mais visíveis, talvez, eram as fogueiras, enormes, acendidas em lugares altos, nas colinas. Fogueiras, tipo, festivas. Festivas, mas com muitos propósitos. Existe até uma teoria de que o termo inglês bonfire venha de bonfires, fogueiras de ossos, talvez pelos sacrifícios de animais. Elas serviam para iluminar, claro, a noite mais longa se aproximando, mas também para guiar as almas boas dos ancestrais, para afastar os espíritos ruins ou perdidos e para purificar a comunidade, o gado, antes do inverno rigoroso. Purificação, interessante. E era comum o pessoal levar brasas dessas fogueiras comunitárias para casa, para reacender a lareira, sabe? Trazendo aquela proteção sagrada para dentro do lar. Nossa, que simbologia forte! E as máscaras? Aquelas que a gente associa tanto ao Halloween hoje, já existiam lá atrás? Existiam, sim, mas o propósito era bem diferente. Não era para ser engraçado ou uma fantasia. Não. E para que serviam, então? Era mais uma tática de, digamos, sobrevivência espiritual. A ideia era se camuflar, se disfarçar, para confundir ou enganar os espíritos maus que poderiam estar vagando por aí, nessa noite de fronteiras abertas. Uau! Então era quase um amuleto, uma proteção? Exato. Uma forma de navegar por esse período de contato intenso com o sobrenatural sem chamar atenção indesejada. Entendi. Era uma precaução séria. E, além das fogueiras e máscaras, tinha oferendas, né? Com certeza. Era costume deixar comida, bebida, do lado de fora das casas.
nas soleiras, em lugares específicos. Pra quê? Para os espíritos, Isso. para apaziguar quem passasse, fossem ancestrais ou outros seres. Era um gesto de hospitalidade, de respeito, mas também para evitar a má sorte ou a ira de um espírito que se sentisse ignorado. Faz sentido. E os druidas? Qual era o papel deles nisso tudo? Os druidas eram centrais. Como a classe sacerdotal, eles presidiam os rituais mais importantes. Isso podia incluir sacrifícios, geralmente de animais, e algo muito relevante no Samhain, a adivinhação. A adivinhação? Sim, o Samhain era visto como um momento especialmente poderoso para prever o futuro, buscar orientações para o ano que se iniciava. Textos antigos como o Lebor Gabála Yeren, lá da Irlanda, falam de grandes assembleias tribais e profecias sendo feitas justamente nessa época. Impressionante como vários desses elementos, as fogueiras, as máscaras, as oferendas, essa sensação de portal aberto parecem ecoar até hoje, né? No Halloween, por exemplo. Totalmente. É fascinante traçar essa linha, ver como práticas tão antigas plantaram sementes que germinaram séculos depois de formas inesperadas. Os disfarces, a ideia de pedir algo em troca de um gesto, tudo isso tem raiz ali. Mas a visão de mundo era bem diferente, certo? Crucialmente diferente. A visão celta era cíclica. Morte e renascimento eram parte de um ciclo natural, como na agricultura. O Samhain era um ponto nesse giro. Já o cristianismo trouxe uma visão de tempo mais linear. Criação, pecado, redenção, juízo final. Céu ou inferno. Uma mudança de paradigma enorme. Exatamente. E entender essa diferença é a chave para compreender a transformação que viria depois. Até a mitologia celta, como na lenda de Nera, que está num manuscrito antigo, o Leabar Nauidra, mostra bem esse caráter perigoso e liminar do Samhain. Um tempo em que se podia acessar o outro mundo, mas com riscos. E aí chegamos no ponto crucial. O cristianismo se expandindo ali pelo século V, VIII, nas terras celtas. Como é que a Igreja Católica, com essa teologia tão diferente, lidou com o festival pagão tão popular, tão enraizado como o Samhain? Imagino que não foi simples. Não foi simples, não. Mas a Igreja mostrou uma capacidade de adaptação e uma estratégia, assim, notáveis. Em vez de tentar apagar na marra esses costumes, o que provavelmente geraria muita revolta, Sim, seria difícil. a abordagem foi mais sutil. E pragmática. Tem uma carta muito famosa do Papa Gregório Magno, lá de 601, para o Abade Mellitus, que estava evangelizando na Inglaterra. E o que dizia essa carta? Basicamente, a instrução era: não destruam os templos pagãos. Purifiquem, consagrem ao culto cristão, troquem os ídolos por relíquias de santos. E o ponto-chave: adaptem os festivais populares, deem um novo significado cristão a eles. Então, a estratégia era não apagar, mas ressignificar. Pegar a energia que o povo já colocava naquelas datas e redirecionar. Exatamente essa é a ideia. Converter os símbolos, os lugares, os tempos sagrados do paganismo, não simplesmente proibir. Isso facilitava a transição, sabe? Permitindo que as pessoas mantivessem alguma continuidade cultural enquanto abraçavam a nova fé. Uma integração inteligente, então. Muito inteligente, embora, claro, complexa na prática. Não foi uma aniquilação cultural, mas uma conversão simbólica. E como isso se aplicou ao período do Samhain, especificamente? Foi aplicado de forma muito direta com a criação e a promoção da festa de todos os santos, o Festum Omnium Sanctorum. A ideia de honrar todos os santos juntos, especialmente os mártires, já existia antes, desde o século IV, em lugares como Antioquia. Mas não era em novembro, né? Não, inicialmente não. Em Roma, por um tempo, era celebrada em maio. O Papa Bonifácio IV até consagrou o panteão, que era um templo pagão, para todos os deuses, a Virgem Maria e aos mártires, mantendo essa data na primavera. Mas aí mudou para novembro, bem perto do Samhain. Isso foi de propósito. Tudo indica que sim. Essa foi a jogada decisiva. No século VIII, o Papa Gregório III transferiu a celebração para 1º de novembro, quando dedicou uma capela em São Pedro a todos os santos. E um século depois, Gregório IV tornou essa data obrigatória para toda a igreja no Ocidente. Nossa, uma coincidência muito conveniente. Conveniente e estratégica.
Foi um jeito brilhante de sobrepor uma grande festa cristã ao período do Samai, oferecendo uma alternativa que absorvia a importância da data, mas dava um significado completamente novo. E qual era esse novo significado? O que mudou na crença, na prática? A mudança foi profunda. O foco saiu daqueles espíritos ancestrais ou seres perigosos do outro mundo e foi para os santos vitoriosos no céu. A celebração passou a honrar aqueles que já estavam com Deus e que, segundo a fé, podiam interceder pelos vivos na terra. Uma mudança de foco total. Total. E para sustentar isso teologicamente, consolidou-se a doutrina da comunhão dos santos, uma ideia poderosa que une todos os membros da igreja, os vivos aqui na terra, a igreja militante, as almas que estão se purificando, a igreja padecente, no purgatório, e os santos no céu, a igreja triunfante. Todos conectados, então. Exatamente. Formando um único corpo místico em Cristo. E nesse novo quadro, a morte deixa de ser vista só como ameaça ou fim e passa a ser entendida como uma passagem, uma etapa na jornada da alma, que é ajudada pela graça de Deus, pela intercessão dos santos e pelas orações dos vivos. Isso explica o Dia de Todos os Santos, 1º de novembro. Mas e o Dia de Finados, no dia 2? Como ele surgiu nessa história? O Dia de Finados, ou a comemoração de todos os fiéis defuntos, está ligado a outra evolução teológica importante da Idade Média, a doutrina do purgatório. E quem foi chave nisso foi o mosteiro de Cluny, na França, e o abade Odilon. Cluny. O que eles fizeram? Por volta do ano 998, Odilon instituiu lá em Cluny que no dia seguinte a Todos os Santos, ou seja, 2 de novembro, fossem oferecidas missas e orações especificamente por todas as almas que estivessem no purgatório. E o que era exatamente o purgatório para eles naquela época? Bom, como analisou o historiador Jacques Le Goff, o purgatório se firmou na Idade Média como um estado, ou lugar intermediário. Não era o inferno, a condenação final, nem o céu, a glória, mas um lugar de purificação para as almas que morreram amigas de Deus, mas ainda tinham pecados menores ou penas a cumprir. Uma espécie de sala de espera com purificação? Algo assim. E a espiritualidade de Cluny, muito focada na liturgia, na oração pelos mortos, viu a necessidade pastoral de ter um dia só para ajudar essas almas. Acreditava-se firmemente que as orações, as missas, as boas obras dos vivos podiam aliviar o sofrimento no purgatório e acelerar a entrada no céu. Entendi. Então, Finados nasceu dessa crença de que podemos ajudar quem está no purgatório. Exatamente. Foi a expressão prática, litúrgica dessa teologia. E o costume, que começou em Cluny, se espalhou muito rápido. Foi adotado por outras ordens monásticas grandes, como os beneditinos, os cistercienses, e depois reconhecido pela igreja toda. Assim, novembro se consolidou como o mês das almas, dedicado à memória e à oração pelos mortos. E como era viver esses dias na Idade Média? Qual era o clima? Era um período de muita intensidade religiosa. Os sinos das igrejas tocavam por horas, com dobres fúnebres, sabe? Um som constante lembrando a mortalidade e a necessidade de rezar pelos defuntos. Devia ser bem sombrio. Sombrio, mas também cheio de rituais. Havia muitas velas acesas nas igrejas, nos cemitérios, às vezes nas casas. Muitas missas pelos mortos. Nos mosteiros era comum lerem em voz alta os Libri Memoriales. O que era isso? Libri Memoriales? Eram livros com listas enormes de nomes. Monges falecidos, benfeitores do mosteiro, gente da comunidade. A ideia era não esquecer ninguém nas orações. Socialmente, esses rituais ajudavam a organizar o medo da morte, canalizando para a esperança na ressurreição, e reforçavam os laços da comunidade, a ideia da Igreja Universal, que incluía vivos e mortos. E voltando aos símbolos do Samã que a gente falou antes, fogueiras, oferendas, máscaras, eles foram totalmente substituídos ou também foram reinterpretados nesse contexto cristão? Aí a gente vê bem a genialidade dessa conversão simbólica. O fogo das fogueiras pagãs, com seus múltiplos significados, foi em grande parte substituído pela luz das velas e lâmpadas nos altares, nos túmulos. A luz da vela virou o quê? Virou o símbolo da luz de Cristo, que vence as trevas, da morte, do pecado. A esperança na ressurreição. As oferendas de comida para os espíritos se transformaram em quê?
em orações pelas almas do purgatório e em atos de caridade feitos em nome dos mortos. Caridade? Como assim? Um exemplo muito legal é o costume dos soul cakes, os bolos das almas, na Inglaterra. Crianças ou pessoas pobres iam de casa em casa, cantando e rezando pelos mortos da família em troca desses bolinhos. Olha só que interessante, é um ancestral direto do doce à travessura do Halloween. Nossa, que ligação inesperada, mas com um sentido religioso original. Exatamente. E as máscaras? Elas sumiram? Não sumiram totalmente, mas o significado mudou. Em vez de enganar espíritos, elas passaram a aparecer em outros contextos. Às vezes em peças religiosas, representando demônios sendo vencidos, ou a luta espiritual. Em outras tradições populares, podiam simbolizar as próprias almas penitentes. Então o medo foi canalizado. Isso. O medo difuso dos espíritos do Samaim foi canalizado por uma esperança mais estruturada. Na ressurreição, na misericórdia de Deus, na intercessão organizada dos santos. Como diz o historiador Ronald Hutton, foi uma metamorfose mesmo. Uma conversão simbólica. Não só apagar o passado. Mas mesmo com essa cristianização toda, imagino que nem todas as crenças e costumes populares ligadas ao Samhain desapareceram assim, né? Especialmente no campo, talvez mais longe do controle da igreja. De jeito nenhum. O que a gente vê na prática é um sincretismo fascinante. Uma coexistência às vezes meio tensa entre a doutrina oficial e a religiosidade do povo. Muitas crenças, muitos costumes persistiram por séculos, viu? Principalmente na França rural, Irlanda, Bretanha, Alemanha. Existia uma linha meio tênue entre fé e superstição, então. Exatamente. Uma fronteira fluida. Pode dar uns exemplos dessa mistura? Claro. Olha só. Acender velas nas janelas ou nos cemitérios enfinados. A igreja via como oração, luz de Cristo. Mas para muita gente, continuava a ideia antiga de guiar as almas que voltavam. Ah, mantinha o sentido antigo por baixo. Isso. Ou deixar comida na mesa, um lugar vago. Podia ser explicado como caridade cristã, hospitalidade, mas ecoava as oferendas para os ancestrais. E a crença em fantasmas, mortos que voltam? Os Revenants. Essa crença persistiu forte no folclore medieval. Mas o interessante é que muitas vezes eles foram reinterpretados. Não eram só fantasmas maus. Eram vistos como almas do purgatório, vindo pedir ajuda. Pedir ajuda? Como? Pedindo missas, orações ou para consertar alguma injustiça que fizeram em vida. Tem um texto medieval famoso, o Tratado do Purgatário de São Patrício, que conta a viagem de um cavaleiro, Owen, a um purgatório na Irlanda. É uma mistura incrível de geografia mítica celta com teologia cristã. Mostra bem essa fusão. E aquelas procissões que pediam coisas nas casas? Sim, elas também continuaram de várias formas. Tinha o Charivari des Morts, as Rondas das Almas. Grupos de homens, às vezes mascarados, saíam à noite fazendo barulho, pedindo comida, bebida, dinheiro, em troca de rezas pelos mortos da casa. A máscara continuava ali, então. Continuava, mas ambígua. Podia representar os mortos, penitentes, até demônios de um jeito meio carnavalesco. Alguns estudiosos, tipo Carlo Ginzburg, viram aí ecos de práticas xamânicas bem antigas. E o soul em inglês, dos bolinhos, é outro exemplo perfeito dessa mistura. Pedir oferenda e rezar pelos mortos. Imagino que a igreja nem sempre gostava dessas práticas populares, mesmo tentando integrar. Exato. Tinha uma tensão. A gente encontra registros de padres condenando superstições, usar amuletos contra espíritos, fazer rituais em cemitérios fora da missa, exagero nas festas que lembravam paganismo. Mas no fim das contas, parece que a integração funcionou mais que a repressão total, né? Sim. E essa tensão, na verdade, mostra uma força do cristianismo medieval, a capacidade de absorver e integrar coisas do imaginário popular. Como diz o historiador Peter Brown, analisando o culto aos santos, a igreja não acabou com o medo da morte, do escuro, do sobrenatural. O que ela fez então? Ela batizou esse medo, deu um nome, uma explicação dentro da doutrina como purgatório, e ofereceu rituais intercessores os santos, a Virgem, para lidar com ele. O resultado foi um cristianismo muito vivo para o povo, uma trama complexa onde o dogma oficial se misturava com o folclore local, as crenças antigas e as necessidades espirituais das pessoas. Que percurso incrível!
Então, resumindo nossa conversa, a gente começou com o Samhain Celta, aquele festival de fim de verão, tempo de fronteira, fogueiras, espíritos, uma mistura de respeito e medo. Isso. E vimos como o cristianismo, com estratégia e uma teologia forte, transformou esse período, criando todos os santos e finados. Um tempo de memória organizada, oração pelos santos e pelas almas no purgatório e esperança na vida eterna. Uma síntese cultural e religiosa muito marcante. Uma síntese poderosa. Pensando nisso tudo, qual seria a grande lição dessa história toda? Olha, eu acho que a principal lição é ver a complexidade e a riqueza da Idade Média, que às vezes a gente simplifica demais como Idade das Trevas. O que a gente viu aqui foi uma verdadeira alquimia espiritual e cultural. A Igreja não só substituiu o paganismo, ela dialogou com ele, reinterpretou símbolos antigos e deu novos significados que fizeram sentido para as pessoas por séculos. Como o fogo virando luz, o medo virando esperança. Exatamente. O historiador Jacques Le Goff disse que a Igreja batizou o tempo. Acho que se aplica perfeitamente a essa transformação do Samhain. E talvez o mais fundamental, essa história toda mostra uma necessidade humana que não muda. A de criar rituais, símbolos, narrativas em comunidade para lidar com o mistério da morte, para viver o luto e para manter viva a memória de quem se foi. Isso nos leva a uma reflexão final, né, para quem está nos ouvindo. Quando a gente olha para essa longa e complexa fusão que teve, medo ancestral, memória, estratégia, teologia, esperança, será que a gente não encontra aí uma inspiração? Uma perspectiva diferente, talvez. Sim, uma perspectiva talvez mais rica para nossa própria relação hoje com a finitude, com a lembrança dos nossos mortos, uma relação que hoje parece que fica meio perdida entre negar a morte, tratar de forma superficial, comercializada, ou ter só um medo secular da aniquilação? É uma boa pergunta. Fica a questão. Como será que essa herança de milênios, essa mistura de paganismo e cristianismo, ainda molda, talvez sem a gente perceber, o jeito como nós, no Ocidente, encaramos a morte, a memória e a possibilidade de algo além?